E chega aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre a Odontoprev, que é uma líder em planos odontológicos no Brasil. Vamos analisar os seus resultados e entender os diferenciais da empresa e avaliar se ela continua sendo uma boa opção para investidores que buscam dividendos e crescimento sustentável. E nesses últimos dias eu recebi uma pergunta se eu já tinha analisado a Odontoprev nos preços atuais e que ele achava mais interessante do que BBSE. E fica comigo até o final que eu vou dizer minha opinião se eu realmente prefiro a BBSE ou a Odontoprev no cenário atual. Agora vamos conhecer um pouco sobre a Odontoprev e olhando aqui para essa apresentação, nós percebemos que só a Odontoprev é responsável por quase 9 milhões de beneficiários, ficando na frente do Apvida por quase 2 milhões de clientes. E percebam que apenas essas duas empresas dominam o setor de planos odontológicos. E aqui fica claro como é grande a diferença entre a top 3, que é a Sul-América Odonto, e a top 4, que é a Amil Dental. Mas falando da Odontoprev, nós percebemos que ela tem uma pequena parte em planos individuais, pequenas e médias empresas e o seu plano corporativo. Então aqui nós percebemos que ela realmente é líder disparada nesse setor de planos odontológicos. E outra coisa bastante interessante é que ela se destaca pela sua geração de caixa. Então olhe que com relação à sua receita líquida, a Odontoprev recebeu cerca de 2,2 bilhões, enquanto a Apvida ficou com 867 e a Sul América com 568. Já com relação ao ticket médio das empresas, perceba que a Odontoprev recebe duas vezes mais que o Apvida, tendo um ticket médio de 21,6, enquanto o Apvida fica com 10,4. E percebam como ela é eficiente. Já na sinistralidade, ela fica com 3,4, enquanto o Apvida fica com 69 e a Sul América com 80,6. Ou seja, por mês, por beneficiário, ela recebe o dobro do que a top 2 e tem metade da sua sinistralidade. Com isso, percebam aqui que ela acaba tendo uma margem muito maior do que o Apvida e o seu ROI ficando na faixa dos 38,5, enquanto o Apvida chega a quase dar prejuízo. Já falando do CAPEX das empresas, a Odontoprev não há uma necessidade de grandes investimentos, enquanto percebam que as outras, elas precisam investir bastante para continuar suas operações. Já com relação aos dividendos, nós vamos ver que a Odontoprev nunca falhou nos seus pagamentos, enquanto as demais, elas não pagam. Então, resumindo, a empresa gera muito caixa, tem um ROI excelente, margens boas, não há necessidade de tanto investimento e paga dividendos recorrentes. E aqui nessa apresentação, nós vemos que esse crescimento da Odontoprev não é de agora. Percebam que desde 2006, desde o seu IPO, a Odontoprev ela tem um crescimento na sua receita em cerca de 15% ao ano. Já com relação ao seu EBITDA ajustado, o crescimento fica em 16% ao ano na média e um crescimento de 22% no lucro líquido desde 2006. E é por causa desse forte crescimento nos lucros que o mercado acabava precificando a empresa com PL de 20, 25 até 30 vezes seu lucro. Outro ponto interessante da Odontoprev é o seu modelo de negócio, que é por isso que muitas pessoas configuram ela como uma seguradora, porque ela recebe dos seus clientes e caso haja algum atendimento, algum serviço, a Odontoprev ela reembolsa os dentistas credenciados. Sendo assim, a Odontoprev ela recebe primeiro e talvez ela vá pagar depois. E nesse cenário de juros elevados, é bastante interessante esse modelo, porque a Odontoprev ela recebe aquele montante dos seus clientes e deixa aplicado aquele valor, o que acaba impactando positivamente as suas receitas financeiras. E outro ponto interessante com relação às suas receitas é que percebam que desde o IPO em 2006 até o último resultado divulgado, percebam que a Odontoprev sempre cresceu as suas receitas e não teve um ano sequer que ela teve uma redução de um ano para o outro. E dentro desses 17 anos, o crescimento anual ficou na faixa dos 15%. E se a gente for parar para analisar, poucas empresas da Bolsa conseguiram esse fato que a Odontoprev conseguiu realizar. E nós vamos ver a seguir que a Odontoprev ela possui cerca de 1 bilhão em caixa. E nesse cenário de juros elevados, percebam como isso impacta o seu resultado financeiro, porque só a aplicação desse dinheiro em caixa gerou para a Odontoprev um resultado de 100 milhões de reais. E o que se espera é que esse valor continue crescendo, porque a expectativa é que os juros continuem aumentando
e o caixa da empresa também continue aumentando. E outro ponto interessante é com relação ao seu lucro líquido, e percebam que teve um aumento na média de 15% ao ano, onde ele saiu aqui de 285 milhões em 2019 e foi para 546 milhões em 2024. E vejam aqui também como se deu a evolução da sua margem líquida, que saiu de 15,9 para 24,8 no terceiro trimestre de 2024. Então, só aqui nesse terceiro tri, nós percebemos que a Odontoprev, ela lucrou 142 milhões com a margem de 24,8, ou seja, a cada R$ 100, ela teve um lucro de 24,80. E já com relação ao payout da empresa, percebam aqui que ela costuma repassar de 90% a 100% dos lucros em forma de proventos. Então, o que a gente vê é que praticamente tudo que a empresa lucra, ela retorna para o acionista em forma de proventos. E se a gente pega nesse gráfico aqui desde 2014, percebam que o payout ficou abaixo de 90%, apenas aqui em 2016, em 2018 e 2019. No restante do tempo, ela praticamente distribuiu todo o seu lucro em forma de proventos. E uma coisa muito interessante é, se a gente for olhar aqui no fluxo de caixa, ele já prevê o pagamento de 549 milhões até o segundo trimestre de 2025. E se a gente for calcular quanto daria se ela pagasse tudo isso em proventos, sem fazer nenhuma recompra de ação, se nós pegarmos esses 549 milhões e dividimos pela quantidade de papéis da empresa, que são 552 milhões e 500, percebam que daria um dividendo por ação de 99 centavos. E se pegarmos esse valor e dividirmos pelo valor da cotação atual de 11,33, nós teremos um dividend yield de cerca de 8,7%, ou seja, contando esse grande provento referente ao quarto trimestre de 2024 e esses dois proventos menores, a Odontoprev pode pagar cerca de 8,7% em dividendo. Ou seja, quem comprar a empresa hoje pode receber cerca de 9% de dividend yield em pouco tempo. E outro ponto interessante é que a Odontoprev está com um programa de recompra de ações ativo até o dia 29 de agosto de 2025, que prevê a compra de até 10 milhões de ações. E esse programa se iniciou no dia 28 de fevereiro de 2024 e tem um custo médio de aquisição de R$10,91 por ação. E isso aqui de forma ajustada, considerando os proventos recebidos. Mas percebam aqui que os valores pagos ficam na faixa dos R$11,96, R$11,35, R$12,25, 11,14 e 10,54. Então, se nós pegarmos aqui a cotação atual de 11,33, nós percebemos que a empresa ela vem comprando nesse patamar, o que podemos supor que possa ser um patamar de preços interessantes, porque a empresa ela está recomprando as suas ações no preço atual. Então, possa ser um indício que eles estão achando que os papéis estão baratos. E agora eu vou falar para vocês a minha opinião com relação a BB Seguridade ou Odontoprev. E nessa tabela eu coloquei as 4 seguradoras que a gente acompanha: a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, a Odontoprev e a Porto Seguro. E percebam aqui que a BB Seguridade ela tem o menor PL das 4 e a Odontoprev possui o maior PL com 11,2. Ou seja, aqui a gente pode entender que a BB Seguridade possa ser que esteja mais barata que a Odontoprev. E levando em consideração a média do PL dos últimos 10 anos, nós percebemos que a BB Seguridade está 34,5% abaixo da sua média, enquanto a Odontoprev está 35,4% abaixo, ou seja, elas estão praticamente no mesmo patamar com relação ao seu PL médio. E se olharmos aqui o dividend yield esperado por cada empresa, percebam que a BB Seguridade está na faixa dos 11,2% esperado para o ano de 2025, já a Caixa Seguridade com 8,9%, a Odontoprev com 8,5% e a Porto Seguro com 5,8%. Já com relação à margem de segurança, perceba que a BB Seguridade fica com 24%, sendo a empresa com maior margem de erro das 4. Logo em seguida vem a Porto Seguro, depois a Caixa Seguridade e em seguida a Odontoprev na 4ª colocação. Mas mesmo sabendo que apenas 18% da população brasileira possui um plano odontológico, o que significa que esse mercado tem muito espaço para expansão. E ao final de tudo, nós percebemos que a Odontoprev ela tem um negócio resiliente
baixo endividamento e uma previsibilidade muito grande de caixa. Além disso, ela tem dividendos atrativos e um payout muito elevado, o que garante um fluxo de caixa consistente para nós que estamos investindo na empresa. Porém, há alguns pontos que devemos levar em consideração, como novos players que podem entrar no mercado e avançar nas suas margens. Temos que observar também a questão do seu crescimento, que apesar de sólido, a empresa precisa continuar inovando para manter a sua expansão. E há uma frase no mundo dos investimentos que eu acho muito interessante nessas circunstâncias, que fala que nada cresce de forma exponencial para sempre, como a Odontoprev vem crescendo. Então vejam que a BB Seguridade ela tem um PL menor e tem um dividend yield esperado maior que a Odontoprev. Então, como o meu dinheiro é bastante limitado, eu prefiro priorizar o investimento na BB Seguridade. Mas isso não quer dizer que a Odontoprev seja uma má empresa. Pelo contrário, ela segue no meu radar e eu venho acompanhando a Odontoprev de perto, porque eu sei que ela é uma empresa consolidada com uma posição de destaque no setor de planos odontológicos e tem uma forte capacidade de pagamento de proventos. Mas será que esse setor se encaixa na sua estratégia de investimento? E comenta aqui embaixo se você investiria na Odontoprev ou se você tem alguma outra empresa que você gostaria que fosse analisada. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem também busca oportunidades na bolsa. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, clica no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. E lembrando que essa planilha de preço-teto e projeções eu vou deixar no primeiro comentário fixado para que você possa fazer as suas próprias projeções para os próximos anos e avaliar as melhores oportunidades da bolsa. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.